Certo. Eita, que tá começando mais um ao vivo. Que gostoso estar aqui com vocês. Como eu fico feliz da liberdade que a gente tem de poder falar do amor de Deus livremente, assim. Nós temos que dar glória a Deus por essa liberdade que nós temos aqui no Brasil de poder gravar esses vídeos. Tanta gente queria fazer isso que a gente está fazendo. Tanta gente queria ter esse acesso que vocês têm, que eu e você temos, né? Nós temos de poder... com liberdade falar do amor de Deus. Isso é incrível. Incrível, incrível, incrível. Hoje o assunto vai ser: quem é o seu exemplo? Para quem que você olha quando você quer servir a Deus? Para quem que você olha? Quem que você quer imitar? Essa é a pergunta. Você quer imitar quem? Você quer agradar quem? Você quer se parecer com quem? Quem que é o padrão? Quem é o padrão para você? Deixa eu só abrir aqui meus comentários aqui. Maravilha, estão os comentários abertos, já dá pra gente conversar. Gente linda do Dani, a paz, que bom que vocês estão aí. Deixa eu contar para vocês uma história. Wellerson amado, Angélica, Thaís, Paulo, querido, Célia, que bom que você tá aí, Célia, sai não. Manda um beijão pro Paulo. Damares, Malu, que bom que você tá aí. Cris, também amo você. Érica Torres, que legal que você tá aí, amada. Ouve aí. Paulo, manda um manto. Ei, então recebe. Gente, eu quero falar com você que segue a vida cristã querendo agradar alguém. Se você segue a Jesus porque você quer agradar alguém, você perdeu toda a atenção do Senhor Jesus. Porque o Pai não está olhando corações que têm o desejo de ser reconhecido. Eita, olha aí. Evangelho é serviço. Evangelho não é ser visto. Tá entendendo? Você não pode fazer nada dependendo dos outros. Porque se você fizer dependendo dos outros, você é um discípulo deles e não de Cristo. Vou te explicar. Uma vez eu estava na igreja, vai ouvindo, uma vez eu estava na igreja e chegou um rapaz para comprar, para vender, aliás. Deixa eu respirar aqui. Engasguei. Chegou um rapaz para vender biscoitinho amanteigado. Ele queria vender um biscoitinho e tal, um biscoitinho, né, de goiaba, sei lá. Era o ganha-pão do rapazinho, era um rapazinho da rua, um rapazinho bem mal vestido, com cestinho, tentando ganhar a vida. Ele estava tentando ganhar a vida. E ele chegou vendendo aquele docinho e os caras da igreja, o pessoal da igreja, para fazer graça, um tava provocando o outro, um rindo com o outro, ninguém comprou para ajudar o menino. Aí eles viraram e falaram assim: compra do Daniel, vende para aquele menino, ele chama Daniel. Ele compra, é gordinho, né? Gordinho não pode ver comida. E aí eles pegaram e falaram: fala com o Daniel compra. Aí o rapazinho veio, participando da zoeira deles, e falou assim: oi, Daniel, tudo bom? Eu falei: tudo bom, filho. Ele falou assim: então, eles falaram que você vai me ajudar aqui. Gente, na hora, eu tinha R$9 na carteira. Eu dei pra ele, era 11. Ele queria, era 11 reais cada potinho ou 2 por 20. Falei: meu filho, eu tenho R$9. R$9, você vende um pra mim por R$9? Aí ele falou: vendo. E vendeu e ele foi embora feliz. Eu fiquei muito triste, cara. Porque eu falei: meu Deus do céu, o povo que era crente, o povo que é da igreja, eles fizeram uma zoeira pra provocar e eu. Tudo bem, que a brincadeira era comigo. Pode fazer brincadeira comigo, eu não ligo. Mas eu peguei mal deles usarem um menino que não tinha nada a ver com a história. Um menininho que passava, provavelmente passa necessidades pela roupa dele. Eu tô julgando, ele estava muito mal vestido. Mas ele não estava mal vestido porque ele quer, ele estava mal vestido porque ele não tem condições. E aí eles vêm e começam a provocar o menino. Eu fiquei muito bravo, velho. Fiquei muito triste. E ali Jesus me mostrou uma coisa. Ele falou assim: Dani, você não tem que fazer as coisas que todo mundo faz. Você tem que fazer as coisas que eu faria. Vocês estão entendendo? Nós temos que fazer aquilo que Jesus faria e não o que o povo faz. Até o que o povo da igreja faz pode ser errado. Ser humano, quando é juntado, não sei se é a palavra certa, mas quando está junto, quando se ajunta, essa é a palavra. Ser humano, quando se ajunta em bando, é uma porcaria. Porque daí fica um querendo brincar com o outro, um mexendo com o outro ali. Ué, travou? Bom, continua. Parece que travou aqui, mas voltou. Aí fica um provocando o outro, um zoando com o outro, quando na verdade nós temos que agir como Jesus agiria. Por isso que eu falo para você. Se eu fosse me basear no comportamento deles, eu teria feito igual.
Se eu fosse me basear igual eles, de zoar o menino, eu teria zoado junto. Se o povo da igreja, jovens, se os jovens da igreja têm a mania de ficar, e eu quiser ser igual aos jovens da igreja, eu vou ficar também. Se os jovens da igreja quiserem fazer coisas erradas, eu vou fazer junto. Eu tô falando para você que você tem que parar de querer agir como povo. Você tem que começar a agir como Jesus agia. Ei, Jesus, ele não precisa de multidão para fazer o mistério. Jesus, ele não precisa de um povo muito grande. Ele precisa de uma pessoa com o coração disposto. Você vai ver na multiplicação dos pães que estavam lá. Estava lá discípulos, estava lá os apóstolos dele lá, estava Paulo, Paulo não estava. Estava Pedro, estava Tiago, estava João, estava André, estava Natanael, estava o Tomé, estava toda a turma dele lá. E aí Jesus vira e fala, ninguém tem comida para esse povo? Com certeza os discípulos tinham comida. Todo mundo andava com um pouquinho de comida, mas ninguém quis, eles ficaram quietinhos ali, eu vou ficar quieto e garantir a minha. Aí vem o menininho pequenininho, e o menininho pequenininho vira e fala, olha, eu tenho isso. Será que ajuda, mestre? Será que ajuda? Eu tenho isso. É um pão, a bisnaguinha e o peixinho, velho. E aí, com isso, ele alimentou a multidão. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando, não é porque eu sou metido, eu sou um idiota, eu sou ser humano como você. Eu sou carente da graça de Deus como você. A gente só tem coisa boa quando a gente tem o Espírito Santo em nós. Caso contrário, é tudo carne e não serve para nada. Por isso que a gente não tem que olhar para pessoas. O seu exemplo não tem que ser pessoas. Nem positivamente, nem negativamente. Seu exemplo tem que ser Jesus. Quando Paulo fala, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, ele não está mandando imitar ele. Ele está mandando imitar ele imitando a Cristo. Em outras palavras, do jeito que eu imito a Cristo, imitem vocês também. Ele não está mandando imitar ele. Olha, me imitem, porque eu imito Cristo. Não, ele diz, me imitem do mesmo jeito que eu imito a Cristo. Então, eu tinha duas opções quando esse menino veio. Esse rapazinho veio vender a bolachinha dele. Eu tinha a opção de ou entrar na brincadeira, e eu ia falar, não, você quer vender? Vende para aquele cara. E ia dar risada, porque daí o menino ia vender até outro cara. Ou eu podia falar assim, meu Deus, que brincadeira babaca, eu vou ajudar o menino no que eu puder. E eu não estou falando isso para vanglória, não. Estou falando isso para ensinar vocês. Nós temos que começar a tentar imitar e agradar a Cristo. Eu não posso fazer as coisas na igreja para ser aprovado pelo pastor. Eu não posso fazer as coisas na igreja para ser aceito no grupinho dos amigos. Eu não quero fazer parte de grupinho que não tem a mesma reação que Jesus teria. A Bíblia não te ensina a ter a reação do povo, ele te ensina a ter a reação de Cristo. E lembre-se, Jesus ele só precisa de um coração disposto para mudar. Um coração disposto muda a congregação inteira. Se a sua igreja é fria, é você quem vai ser o calor ali dentro. Se a sua igreja não tem a presença do Espírito Santo de Deus, vai ser você, com a sua intimidade, que vai dar um glória alto, que vai orar e vai interceder pela tua igreja, e Deus vai mudar toda a situação pela sua oração. A sua família não é crente? Sua família está desviada, seu pai não crê, sua mãe não crê, seus filhos não crê. Você não tem que ficar esperando seu marido tomar posição, você não tem que esperar a tua esposa tomar posição, você não tem que esperar o pastor te visitar, você não tem que esperar algum irmão ir te visitar, porque se você ficar esperando do povo da igreja, você morre. Se você ficar esperando de ser humano para resolver os seus problemas espirituais, você morre. Mas você pode pegar e você vai lá, você ajoelha no seu quarto e você vai falar, Senhor Jesus, tem misericórdia, me usa do jeito que você quiser. Eu quero parecer contigo, eu quero te agradar, quero estar na tua presença, quero mudar o ambiente. Jesus nunca chegou no ambiente e o ambiente permaneceu o mesmo. Nunca. Todas as vezes que Jesus chegava, ele mudava a situação. Todas as vezes que Jesus chegava, o ambiente não ficava como estava. Por quê? Porque Jesus não era mimizento, Jesus não era chororô, Jesus não era puxa-saco de ninguém, Jesus não queria agradar ninguém, ele queria agradar o Pai, e só o Pai. O dia que eu e você, nós passarmos a querer agradar só o Pai, no dia que a gente parar de querer que o ambiente nos alimente, eu vou na igreja para ser alimentado, eu vou na igreja para a igreja cuidar de mim. Não, nem sempre isso vai acontecer. Eu vou na igreja porque eu quero participar do corpo de Cristo do jeito que eu puder. Eu já fui em vários cultos, onde Deus não falou nada para mim. Vários cultos onde a palavra foi horrível. Olha só a asneira que eu estou te falando. Já fui várias vezes em
cultos onde eu não... Pera, deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, enfim, comentário que eu não entendi, mas depois eu leio. Eu já fui em vários cultos onde eu não recebi nada. Saí de lá, eu cheguei com fome e saí com fome. Falei, meu Deus, por que o senhor me trouxe aqui? Aí eu tô lá no corredor, na hora de ir embora, passo o irmão. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem? Dá um abraço aqui, como é que você tá? Ah, isso aqui, cara, vou morar aqui. A oração que eu fiz pelo cara, o cara começa a chorar. Aí eu choro junto, aí Deus fala, tá vendo? Tá vendo? Eu não te trouxe aqui hoje para ser alimentado, hoje eu te trouxe para te usar. Você vai ser alimentado hoje lá na tua casa. Você ajoelha lá o teu joelho e você procura lá na palavra. Mas também tem dia que eu chego que a palavra fala forte comigo. Claro, eu tô te falando que eu não posso esperar da igreja o meu sustento. Eu não posso esperar das pessoas, eu não posso esperar que o pastor naquele dia esteja inspirado, pode ser que ele não esteja, pode ser que ele tenha acabado de brigar com a mulher dele, pode ser que ele acabado de roubar o carro dele, pode ser que ele está com uma doença, não contou para a igreja, e aquele dia ele não vai ser tão usado por Deus, não sei. O que eu não posso é ficar olhando para pessoas. O que eu não posso é ficar querendo imitar pessoas. O que eu não posso é ficar querendo me parecer com pessoas. O que eu não posso fazer as coisas para querer agradar as pessoas. Olha só esse texto de Jesus aqui. Jesus fala assim, Mateus capítulo 6. Tenham cuidado para vocês não praticarem as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmolas, não anunciem isso com trombetas, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados por todos. Eu lhes garanto, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando fizerdes o bem, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Da mesma forma que você abençoa em segredo, o seu Pai vê o que é feito em segredo e te abençoará. Então, amado, esse ao vivo todo tem uma intenção maior. A intenção maior é que você pare de ser desanimado pela atitude dos outros, você pare de concordar com a atitude errada dos outros para ser aceito, e você pare de fazer as coisas para ter recompensa, para ter reconhecimento. Você não precisa ser reconhecido pelas pessoas. A gente não canta aquele louvor? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Olha isso! João Batista era conhecido, João Batista batizava, João Batista ia lá, a galera ia lá, ele ministrava, ele pregava o arrependimento dos pecados, ele falava de Deus, ele falava do arrependimento, né? Ele falava de obedecer a Deus, etc. João Batista era um cara conhecido. Quando ele chega e batiza Jesus, e Jesus começa o ministério dele, a Bíblia diz que os discípulos que andavam com Jesus começaram a ir para o lado de Jesus. Eu imagino alguém chegando para João, falando, João, você está perdendo membros da sua igreja. João, você está perdendo seguidores, você está perdendo pessoas. E aí João vira e fala, tá certo que diminua eu para que ele cresça, que eu diminua para que ele cresça. Eu vou fazer como Jesus fazia para ter o reconhecimento de Jesus e não das pessoas. Não vou fazer parte de grupinho que fala mal, não vou fazer parte de grupinho que faz provocação. Eu quero fazer parte do grupo que não se dobrou a Baal. Quero fazer parte do grupo que ainda serve a Jesus, mesmo nesse mundo corrupto que é. Mesmo no meio de pregadores que cobram absurdos para falar da palavra de Deus, que por menos de 5 mil reais não saem de casa, eu ainda quero fazer parte daquele grupo que não cobra, que vive por amor e que crê que o Senhor vai mandar sustento. Enquanto ainda tem essa turma que diz que é crente, mas faz sexo antes de casar, essa turma que diz que é crente e chaveca a menina no WhatsApp, essa turma que diz que é crente, mas vai no altar, falsifica a profecia, finge que está orando em língua estranha, finge que é mistério, finge que adivinha as coisas, para quê? Para ter reconhecimento, para ter mais agenda, para ser mais conhecido e mais famoso, quando na verdade a palavra de salvação, a palavra de novo nascimento, a palavra de arrependa-se do seu pecado, que Jesus está voltando e você vai para o inferno, que é a palavra que ninguém quer ouvir, esses caras não pregam. Por que não pregam? Porque vai perder público, porque não vai agradar. Eu lembro um dia que eu estava numa igreja, aliás, deixa eu corrigir, eu não estava numa igreja, eu ouvi de um irmão da igreja, que ele estava numa igreja, onde chegaram e falaram assim, gente, hoje é dia de testemunho, olha isso. Gente, eu vou tomar uma água, aproveita, curte o vídeo, compartilha, tem gente que precisa ouvir isso, que eu vou contar agora.
Cara, era um dia a igreja... Oh, Deus, pior que tem tanto disso. O irmãozinho estava na igreja e contou que ele ouviu o quê? O pastor virou e falou assim: gente, hoje é dia de testemunhos, hoje não vai ter pregação, hoje serão testemunhos. E todo mundo, glória, 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 glória. Aí chegou a primeira. Ai, eu tinha uma casa velha, e aí eu comecei a ofertar e dizimar, e comprei a chave da vitória aqui na igreja, e hoje eu tenho uma casa nova. Todo mundo, aleluia, vitória. Aí chegou o outro, eu tinha um carro velho, um carro cheio de ferrugem, e aí eu fui lá e comprei a chave da bênção. Eu sou um fiel ofertante do trízimo, do quadrízimo, do quadríceps, do bíceps, do quadriciclo, do meu 13º. E aí hoje eu tenho um carro novo. Glória a Deus, igreja pirando e girando, a ver se o pastor adorando a história. Aí veio um terceiro e falou: olha, eu era um pecador nojento, eu batia na minha esposa, eu usava drogas, eu assistia pornografia, eu sonegava imposto, eu tinha gato net, eu enchia a cara, e eu ouvi a palavra do amor de Jesus, eu ouvi de Jesus por mim, e hoje eu sou apaixonado por amor de Jesus Cristo, a minha casa está restaurada, eu e minha esposa nos damos bem, e hoje Jesus reina naquele lugar. Aí ficou todo mundo olhando para a cara dele, aí o pastor virou para ele e falou assim: irmão, isso é lindo, mas hoje é dia de contar testemunhos. Perdeu-se o referencial. O referencial não é ser uma pessoa bem-sucedida. O referencial não é ser uma pessoa de posse. Sou um crente que Deus ama porque eu tenho muitas posses. Não. Sou um crente que Deus ama porque ele morreu na cruz por mim. E por eu ter entendido que ele morreu na cruz por mim, hoje eu fujo do pecado. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Fuja do pecado. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Procure imitar a Jesus. 1 João capítulo 2. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Pois aquele que diz que está nele e não obedece os seus mandamentos é um mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, de 4 a 6. Pode ler na sua Bíblia. Não levante bandeira, sou de Jesus, quando você não imita Jesus. Não levante uma bandeira dizendo, sou crente, quando você não age como tal. Você pode ser no máximo um convencido, mas está na hora, irmãos, está na hora da gente tomar uma posição. Está na hora de tomar uma posição de nós sermos a diferença. Eita Deus, estou segurando para não falar em mistério. Está na hora de nós sermos a diferença, onde o evangelho vai ser anunciado através de nós, de mãos limpas, de coração puro e de consciência lavada, não querendo agradar os outros, mas querendo agradar a Jesus. Quando você vai ler Hebreus no capítulo 11, a Bíblia vai dar uma lista de heróis da fé. Essa lista de heróis da fé vai mostrar vários homens que venceram o mundo. A Bíblia chama eles de homens dos quais o mundo não era digno. E você vai ver o que aconteceu com esses homens. Vai mostrar pessoas que morreram com cabeça cortada, pessoas que foram presas, pessoas que perderam tudo. Não é esse evangelho triunfalista que você ouve aí, que venha para Jesus e você terá tudo de um rei. Já que meu pai é rei, eu vou reinar. Nós reinaremos, mas Jesus deixa claro, o meu reino não é deste mundo. Então não espere reinar neste mundo. Você vai ter que fazer o quê? Procurar andar como Jesus andou. Mas Dani, é impossível. Sim, eu sei que é impossível. Mas não é só porque é impossível que eu vou deixar de tentar. Quer um exemplo muito babaca? Eu estou com sobrepeso. Preciso emagrecer. Já fiz 352 dietas. A minha vida é uma vida Frank Aguiar. É o efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu tô quase cantando quando olhei a terra dentro de tanto efeito sanfona na minha vida. Mas quer dizer que só porque eu não tô conseguindo eu vou desistir? Não. Eu vou morrer tentando emagrecer. Eu vou morrer tentando fazer dieta. Eu vou morrer tentando ser saudável. Do mesmo jeito que mesmo que eu tropece, mesmo que eu não consiga, mesmo que esteja difícil, mesmo que a situação esteja me levando a ficar irado, aos desejos errados e pensamentos errados, não é por isso que eu vou desistir. Por quê? Eu não tenho que me nivelar por pessoas. Às vezes você está num grupo, e presta atenção no que eu vou te falar, às vezes você está num grupo onde o nível espiritual das pessoas é baixo. Ouça o que Deus vai falar com você agora, que isso é forte. Isso é forte. Às vezes você está num grupo onde o nível espiritual das pessoas é baixo. E aí você se compara pelo nível espiritual delas. E aí você acha que você está bem, porque você vê irmãos que têm pecados também, irmãos que têm isso, têm aquilo. E você fala, tô bom igual eles, eu tô bem igual eles. Aí você se compara por eles. Tá errado.
Quando você se compara por pessoas, você vai chegar no máximo no nível das pessoas. Você vai chegar no nível de fazer o que pessoas fazem. Você vai chegar no nível de intimidade que pessoas têm. Agora, quando você se nivela pelo nível de Jesus, você vai querer andar como Jesus, aí você vai ter as revelações que Jesus tinha. Você vai ter com Deus a intimidade que Jesus tinha. E você vai realizar obras maiores até as quais Jesus realizou. Para de achar que está bem. Você acha que tá bem. Ah, não, já tá bom, já sou muito crente, já não sou mais quem eu era. Se você não é quem você era, glória a Deus que você foi transformado, mas você está longe ainda de ser o ideal. E isso não é uma palavra de desânimo, isso é uma palavra de incentivo para que você levanta, anda e não aceite parar no nível que você tá. Ah, mas eu já oro em línguas, eu já conheço a Bíblia, eu já expulso demônios. Filho, é só o começo da sua caminhada. Tem um irmão que perguntou 318 vezes o que Jesus faria. FQSA, eu não sei se é um irmão, se é uma irmã. O que Jesus faria? Amado, Jesus buscaria andar em intimidade com Deus. Entenda uma coisa que eu vou falar agora para você que é forte. Entenda em nome de Jesus. Nós não vamos atrás de Deus para realizar coisas. E, gente, ouça, isso aqui vai ser uma palavra que vai mudar a tua vida. Se eu perguntar para vocês qual é a pessoa que foi tão bença nessa terra, tão santa, andou tanto com Deus que Deus não permitiu que ela morresse e levou essa pessoa para com ele. Quem foi? Responde para mim nos comentários. Quem foi a pessoa que Deus... essa pessoa andou tanto com Deus que Deus levou ela para o céu sem que ela morresse? Quem foi? Fala para mim. Fala aí nos comentários, para ver se vocês estão bom de escola bíblica dominical. Bom, Mateus Almeida respondeu, Enoque. O Elias também, mas quem andou com Deus até Deus levar foi Enoque. Paula disse, tá certinho. Foi Elias também, mas quem a Bíblia diz que andou tanto com Deus que Deus o levou foi Enoque. Está em Gênesis capítulo 5. Presta atenção. Qual foi a realização de Enoque? Qual foi a realização que fez Enoque agradar a Deus? O que Enoque construiu para que chamasse a atenção de Deus? Diga para mim, qual foi a realização que Enoque realizou? Olha o pleonasmo, realização que Enoque realizou para que ele fosse aceito e agradável a Deus. Qual foi? A Bíblia não diz. Enoque não fez nada, pelo menos a Bíblia não diz. Enoque não edificou uma cidade, Enoque não pregou para uma nação, Enoque não converteu o mundo inteiro, Enoque não fez chover fogo do céu, Enoque não fez cair labaredas sobre as ofertas de Baal, não. O que Enoque fez? Enoque andou com Deus, porque Deus tem o fim em si mesmo. O máximo que eu posso chegar é Deus. Eu não uso Deus para chegar em algum lugar, porque Deus já é o lugar onde eu precisava chegar. Eu não uso Deus para alcançar alguma bênção, porque Deus já é a bênção maior que eu alcancei. Eu não uso Deus para chegar até o meu tesouro, porque Deus já é o meu tesouro. Então, quando você pergunta o que Jesus faria, ele andava com Deus. Ande com Deus todos os dias. Ande com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 1. Anda comigo e eu te farei perfeito. O maior segredo nessa vida não é ser um ministério conhecido, não é ser o maior ofertante, não é ser a pessoa que mais prega, não é ser a pessoa que mais viaja para os mundos. Isso é ótimo, isso é excelente, isso é maravilhoso. Faça isso, oferte na vida de missionários, oferte na sua igreja, prega para quem você puder, foge do pecado. Isso tudo você tem que fazer, é óbvio que você tem que fazer. Mas acima de tudo, acima de qualquer atitude, ainda de qualquer ação, a primeira coisa que você tem que buscar é andar com Deus todos os segundos da sua vida. Não existe uma diferença entre vida secular e vida na igreja. Eu não sou crente na igreja e crente no mundo. Aqui na igreja eu sou crente, dou glórias. Lá no mundo eu sou como o mundo. Não existe duas vidas. Só existe duas vidas para quem é duas caras. Só existe duas atitudes para quem tem duas caras e para quem é fonte de água podre e de água limpa. E a Bíblia diz em Tiago que não tem como sair água doce e água salgada da mesma fonte. Ou você joga fonte de água viva, ou você joga fonte de água salgada. Não existe uma diferença de vida. Eu sou crente na igreja e sou mundano no mundo. Não. Você é uma pessoa de Deus todos os segundos da sua vida. Fuja do pecado dentro da igreja, fuja do pecado na faculdade, fuja do pecado
no trabalho, tome cuidado com o que eu falo, tome cuidado com o que eu concordo, tome cuidado com as práticas que eu concordo. Eu vejo, gente, isso vai um ensino para vocês, cuidado com coisas que vocês fazem, que é coisa de mundano. Cuidado, menino, quando você curte foto de menina sensual. Cuidado, você, menino, quando você posta foto com roupa sensual. Coloca um decote de fora e uma frase, um versículo bíblico, é blasfêmia. Não seja tola. Menino, você quando curte uma menina que faz isso, você está incentivando ela que continue. Romanos no capítulo 1 diz que Deus trará juízo não só àqueles que praticam a iniquidade, mas também àqueles que concordam com a prática da iniquidade. Então, quando você curte um negócio desse, você está concordando com a prática. Cuidado com quem você segue, cuidado com as páginas que você curte, cuidado com as opiniões da mídia que você concorda, cuidado. Você tem que ser como Jesus. Você tem que andar como Jesus, você tem que reagir como Jesus, você tem que pensar como Jesus, você tem que amar como Jesus, você tem que reagir como Jesus. Reagir como Jesus é reagir ainda que eu desagrade os meus amigos, ainda que eu desagrade a minha igreja, ainda que eu desagrade os meus parentes, mas eu quero agradar o meu Deus, porque a igreja é formada de gente que erra, gente que erra. Aí você fica decepcionado pelo que você viu dentro da igreja e você começa a julgar que aquilo é igreja. Não, igreja, entenda bem, aquilo é templo. Templo. O que é formado de tijolos é o templo. E Atos 17 deixa claro que Deus não habita no templo feito por mãos. E aí o que ele diz? Que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18 que igreja é quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus. Onde 2 ou mais se reúnem, ali é a igreja. E ele deixa claro, onde se reúnem em nome de Jesus. Nem todo templo tem gente se reunindo em nome de Jesus. Então, se você vai lá e a igreja faz uma coisa errada e você fica se sentindo mal, ai, eu não vou porque eu estou magoado com o que a igreja fez. Não, você está magoado com o que pessoas fizeram no templo, porque a igreja, que é o corpo de Cristo, é perfeito, porque Cristo é a cabeça. Então, a minha palavra para vocês é hoje. Como fazer quando só você é o evangélico na família? Amada Gorete, gruda em Jesus, gruda nele. Ora sempre, anda com ele, orando em espírito. Nós temos que entender que oração não é só o momento de se ajoelhar. Ali é um momento de oração, mas aquilo não é oração. Não é um momento de oração. Oração é uma vida constante com Deus. É você constantemente estar falando com Ele em espírito. Eu estou andando falando com Ele. Eu estou dirigindo falando com Ele. Eu estou almoçando falando com Ele. Ele não sai da minha cabeça. Eu não consigo esquecer de Jesus. Eu não consigo sair de perto dele. Ele não sai de mim, eu não saio dele. O Salmo 91 diz que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito nele, ele habita em mim. Olha que louco. A Bíblia diz em 1 Coríntios que eu sou templo do Espírito. Mas ela diz em Salmo 91 que eu habito no templo. Então, no esconderijo do Altíssimo. Então, eu habito em Cristo e Cristo habita em mim. É uma dupla morada. A oração é uma vida constante. Eu estou sempre com Ele. Sempre com Ele. Não tem ninguém que concorda comigo. Pouco me importa. Porque quando eu fecho os olhos, eu estou lá. Entenda bem. O Éden, o Jardim do Éden, não é um lugar. O Jardim do Éden não é um lugar físico. A Bíblia diz em Gênesis que o Jardim do Éden ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Está lá. Parece ali na Mesopotâmia, ali no Egito. Está em Gênesis. Mas ele não diz que ali era o Éden. Ele diz que o Éden estava ali. Quer dizer que o Éden, na verdade, ele não é um lugar físico. O Éden é a presença de Deus. Onde Deus está, se torna o paraíso. Onde Jesus está, se torna um lugar de beleza. Por isso que ele diz em João 14 que Jesus fala assim, para onde eu for, eu vos levarei, para que lá vocês habitem comigo. Então o céu, na verdade, não tem que ficar discutindo se é em cima, se é embaixo, se é na terra, se é lá na glória, se é a segunda terra. Não interessa, o céu é onde Jesus está, porque onde Jesus está, ali se torna o Éden, ali se torna a presença de Deus. Onde eu for, para onde eu for, Jesus vai comigo. E para onde eu for e Jesus for comigo, ele leva o Éden junto, porque o Éden é a presença dele. Então eu não saio mais do paraíso, eu não saio mais da presença de Deus. O reino de Deus está em Lucas capítulo 17. Questionam para Jesus, o reino de Deus, como é que faz? Quando que começa? Onde está o reino de Deus? Como é que eu faço para ir no reino de Deus? Jesus fala, o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus é uma pessoa. Cristo é o reino de Deus. Quando eu creio em Cristo, ainda que nesse corpo carnal, eu já faço parte do reino de Deus. Hoje, tanto que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, que hoje nós conhecemos como por enigmas. Nós conhecemos meio embaçado e tal, mas
Olha que louco isso. Hoje nós conhecemos por enigmas. Mas então, quando Jesus vier, eu conhecerei plenamente como sou conhecido. Isso está lá em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho. O que ele está querendo dizer? Você já faz parte do Éden. Você já faz parte de um paraíso. Você já faz parte do reino de Deus. Quando a gente morrer, aí a gente vai estar plenamente fazendo parte de um jeito mais, não posso falar fisicamente, mas de corpo presente, né? Ainda que seja o corpo glorioso. Mas o que interessa é que o nosso exemplo é Jesus. Nós não nos desanimamos. Eu gosto do texto de 1 Coríntios 4. Quero até ler para vocês. Eu amo esse texto. Isso é para quem tem Jesus como exemplo. Eita Deus, a partir do verso... Ai, Jesus, é o 9? Não. É 2 Coríntios, na verdade. É 2 Coríntios 4... Eu acho que é verso 8. Deixa eu confirmar. Calma aí. 2 Coríntios... É isso mesmo, é o 8. 2 Coríntios, capítulo 4. Isso. Somos em tudo atribulados, mas nós não somos angustiados. Estamos perplexos, mas nós não estamos desanimados. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Podemos sim estar abatidos, mas jamais destruídos. Por quê? Porque meu exemplo é Jesus. Tudo que eu faço é para Jesus. Quem eu quero imitar é Jesus. Quem eu quero agradar é Jesus. Se não tem ninguém crente, eu vou ser. Se não tem ninguém obediente, eu vou obedecer. Se não tem ninguém manifestando a glória de Deus, eu que vou manifestar. Se não tem ninguém podendo, ninguém vai fazer a obra de Deus, ninguém vai levar a sério. Se todos os crentes que eu conheço são vagabundos, eu não vou ser. E vou orar por eles, e vou interceder pela vida deles, e vou exortar eles, e vou amar eles. Porque Jesus não me chamou para amar só os bonzinhos. Jesus me amou para chamar as porcaria. Se Jesus não amasse as porcaria, eu era o primeiro a não ter sido chamado para o reino de Deus. Se Jesus chamou Dani, é prova de que ele chama qualquer um. Porque o ser humano encardido e chato que eu sou. Você está cansado de ser feio e triste? Vem para Jesus. Aí você vai ser só feio, porque ele vai te fazer muito feliz. Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Amo vocês, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Quero louvar a Deus pela vida de vocês fiéis. Quero louvar a vida de vocês, os fiéis que abençoam o ministério. Vocês que recebem as crônicas, vocês que sustentam essa obra. Que Deus usa vocês para sustentar essa obra, né? Na verdade, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amo vocês. Essa obra, eu e Eli, ela continua pelo amor de... Porque Deus permite e através do amor de vocês. Que Deus multiplique a semente de vocês em honra nas vossas vidas. E eu tô amando ouvir os testemunhos. Amo ouvir os testemunhos. Agora vamos lá. Quero orar por todo mundo. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de você que está me ouvindo. Você aí. Você que ouviu essa palavra. E você que é o único crente da família. Você que se sente sozinho na igreja. Você que quer levar Jesus a sério. E o próprio povo da igreja te chama de radical. Quero orar por você que se sente como um peixinho fora d'água. Você que não se encaixa em lugar nenhum, porque você fala, eu não consigo ver Jesus em lugar nenhum. Onde eu moro, Dani, minha família é tão bagunçada, minha igreja é tão bagunçada, meus amigos são tão bagunçados. Eu quero clamar a Deus que revele para você que é possível que você encontre em Jesus um esconderijo, um refúgio, um fortalecimento, para que através de você a diferença chegue nesse lugar. A diferença chegue nesse trabalho, a diferença chegue nessa família. Através de eu conheci um pastor essa semana. Esse pastor, ele tinha uma mãe, ele tem 6 filhos. Todos eram desviados, todos envolvidos com magia negra. Essa mãe conheceu Jesus. Hoje a família dela inteira é convertida. A mãe dela, a avó dela, o marido dela, os tios dela, os irmãos dela, os 5 filhos. Tudo conheceu a Jesus. Tudo porque ela não cessava os joelhos, ela bombardeava o céu com oração, ela constantemente estava diante do trono de Deus clamando por misericórdia. Não desista, ainda que seja só você, ainda que seja só eu, ainda que nós estejamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus promete, Mateus 28:20, Jesus diz que nunca nos deixaria sozinhos, ele enviaria, João capítulo 14, o seu Consolador, para que habitasse conosco até a consumação do século. Ei, não desanima. Tudo que o diabo quer é te desanimar, porque quando nós desanimamos, nós desistimos, e quando nós desistimos, nós afastamos. Não afasta do amor de Deus, não desista, vale a pena, ainda que a gente plante chorando, Salmo 126, ainda que nós plantemos com choro, nós colheremos com alegria.
amo a sua vida. Deixa eu só confirmar se é o Salmo 126 ou 127, que eu não gosto de dar referência errada. É o 126 mesmo, Salmo 126. A nossa boca se encheu de alegria. Leila amada, se alguém quiser falar comigo, eu não consigo responder muito inbox, estou tentando, mas é muito. Mas a Leila, como faz para abençoar o seu ministério? Amada, me manda um e-mail no daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br. Eu vou te mandar as crônicas, tá? E junto com as crônicas eu sempre mando as notícias da obra, para contar como é que está acontecendo, para contar onde a gente está indo. Ontem, por exemplo, para você ter uma ideia, eu e Eli, era de noite, a gente foi orar para uma casa de uma mulher e expulsar capeta, velho. A mulher cuspindo e vomitando na casa lá, e a gente orando por ela. Essa é a obra. Isso seria impossível se a gente tivesse tão envolvido com trabalho secular, você entende? Mas tá bom, tá bom. Se você não quiser abençoar, não tem problema não, viu? Você vai continuar recebendo as mensagens do mesmo jeito. Isso é para quem tem o coração no reino, para quem tem coração de igreja. Amo vocês, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer que eu responda alguma coisa? Senão eu vou terminar. Você aproveita aí para curtir e compartilhar o vídeo quem não fez. E Jesus é bom demais. Ora a Deus pela palavra dele. Nosso exemplo é Cristo. Amém. Amém vocês também. Beijo, gente.